faz um urologista? O urologista é o médico especialista na área da prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do trato urinário, tanto dos homens quanto das mulheres. Acaba tratando os rins, tais como cálculos renais, tumores, as vias urinárias, a bexiga, as doenças de infecção urinária, o canal urinário, que é a uretra, e também é a área que mexe com a parte genital masculina, tais como doenças do pênis, doenças do testículo e também doenças da próstata. O que é e para que serve a próstata? A próstata é a glândula que se situa logo abaixo da bexiga, à frente do reto. O reto é a parte terminal do intestino grosso, e o canal da urina passa ao meio da próstata. A função principal da próstata é a produção do líquido seminal, que são os fluidos seminais. O testículo produz o espermatozoide, ele é levado até próximo à próstata, onde a mesma produz o líquido, e esse líquido, junto com o espermatozoide, vai sair no ejaculado do homem. Esse líquido é o componente que vai ajudar na reprodução humana, que vai fazer a fecundação na parceira do paciente. O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata, primeiramente devemos entender sobre o que é um câncer. Câncer é um conjunto de doenças que podem aparecer nos mais diversos órgãos do corpo humano, que tem como característica a proliferação de células e um crescimento local exagerado ou mesmo o escape das células para outros órgãos do corpo humano, podendo levar inclusive o paciente a óbito. O câncer na próstata é exatamente um câncer, uma proliferação anormal de células que surge na glândula prostática do homem. O câncer de próstata apresenta grupos de risco? Existem alguns fatores de risco para o câncer de próstata. O primeiro e mais forte deles é a tendência familiar. Normalmente, pacientes que têm pais ou irmãos, parentes de primeiro grau, com câncer de próstata, e esses tiveram esse câncer com menos de 60 anos de idade, são pacientes de maior risco de apresentar também o câncer de próstata. Outros fatores associados, tais como raça negra, indivíduos de pele mais escura, têm uma tendência maior a ter o câncer de próstata. A obesidade tem uma relação, uma pequena relação, mas tem uma relação com o aparecimento do câncer de próstata. E a dieta desregrada. Não sabemos exatamente quais os alimentos, mas sabemos que uma dieta desregrada, pode causar o câncer de próstata também. Qual a faixa etária em que o câncer de próstata é mais recorrente? Existe uma faixa etária que o câncer de próstata torna-se mais comum. Na verdade, quanto mais velho o paciente, quanto mais idoso, maior a chance de ter câncer de próstata. Mas a partir dos 45 anos de idade é onde temos o início das maiores taxas de incidência de câncer de próstata. Acima de 40 já tem alguns casos, mas acima de 45 é onde torna-se evidente na população o aparecimento de casos de câncer de próstata. E o câncer de próstata torna-se uma constante em elevação até mesmo os pacientes mais idosos. O câncer de próstata apresenta sintomas? Inicialmente, o câncer de próstata não tem sintomas. Por muitos meses ou muitos anos, o paciente não vai apresentar nenhum sintoma do câncer de próstata. Esses cânceres são em estágios iniciais e é onde a gente tenta fazer o rastreamento para conseguir o diagnóstico precoce. Quando o paciente apresenta sintomas, temos já a doença em estágio avançado. E os principais sintomas apresentados são dor óssea, é quando o câncer de próstata vai para alguma região óssea do corpo, o paciente apresenta muita dor. Obstrução urinária, o paciente começa a ter dificuldades urinárias, necessitando de procedimentos ou alguma intervenção. Sangramento urinário, tá? Pode ser sangramentos importantes, causando debilidade para o paciente. Outros sintomas, obstrução dos canais renais, onde o paciente pode ter uma insuficiência renal, e mesmo sintomas de outros órgãos, se a metástase, esse câncer que se espalhou, for parar no pulmão ou mesmo no fígado.
Então, é uma doença de início sem sintomas e somente os sintomas aparecerão mais tardiamente. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico do câncer de próstata é inicialmente feito por uma biópsia prostática, mas não é em todos os pacientes que indicamos uma biópsia. Inicialmente, o paciente vai no urologista, faz os exames de rotina, o PSA, o exame de toque. O urologista tem uma desconfiança do câncer de próstata e indica esse procedimento de biópsia. A biópsia é um procedimento invasivo, onde o paciente é submetido a um ultrassom por via transretal, sob uma sedação ou mesmo uma anestesia local, onde é visualizada a próstata e o médico que estiver realizando vai retirar alguns fragmentos da próstata. Não obrigatoriamente o resultado é positivo. Se o resultado for negativo, o paciente continua acompanhando proximamente com o urologista, e se o resultado for positivo, o paciente é encaminhado para o tratamento devido. Que tipo de exame pode ser feito para identificar o câncer de próstata? Os exames presentes para o rastreamento, o rastreio ou o screening, como a gente diz, eles são basicamente dois hoje em dia, que é o PSA. PSA é uma substância produzida na próstata e que a gente consegue detectar numa coleta simples de sangue, tá? E temos também o exame de toque. Os dois exames são igualmente importantes para a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata. Se o paciente tiver um PSA alterado, será encaminhado para a biópsia, e se um paciente tiver um toque alterado, também será encaminhado para a biópsia. Ou seja, existem casos de câncer de próstata onde o paciente tem o PSA normal e o toque retal alterado, e existem cânceres de próstata onde o paciente tem o PSA alterado e o toque retal normal. Toque retal é aquele exame que o urologista, por via transretal, sente e palpa a região prostática, onde ele pode notar áreas amolecidas ou, principalmente se for áreas suspeitas, seriam áreas endurecidas ou nódulos. A partir de que idade o homem deve começar a fazer avaliações para detectar o câncer de próstata? A idade inicial recomendada para uma avaliação de qualquer homem para câncer de próstata depende dos seus fatores de risco. Pacientes sem nenhum fator de risco, lembrando mais uma vez que não são de pele negra, que não têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata ou não têm uma obesidade importante, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que a partir de 50 anos passe uma vez ao ano com o urologista para realizar o PSA e o exame de toque, dependendo ali da sua discussão e da sua condição clínica com o urologista. Agora, homens com fator de risco, a recomendação hoje é de 40, alguns casos de 45 em diante. Então, a faixa etária depende um pouco do fator de risco e vale a pena uma consulta com o urologista. Outra questão, se aparecerem sintomas urinários, qualquer sintoma do trato urinário, deve-se procurar o urologista. Em alguns casos não é um câncer de próstata, é só um aumento prostático, onde o urologista vai saber diferenciar qual dos dois diagnósticos. O aumento prostático é uma condição extremamente comum também na prática diária e vale a pena o paciente procurar o especialista para diferenciar os dois problemas. Como é feito o tratamento para o câncer de próstata? Os principais tratamentos para o câncer de próstata dependem de diversos fatores. A gente tem diversas formas de tratamento, mas inicialmente o paciente deve ser avaliado quanto à sua idade, a agressividade do seu tumor e as suas condições clínicas. Devemos dividir o paciente em dois grupos, o grupo que tem os sintomas e o grupo assintomático, ou em que a doença está ainda na fase inicial. Para os pacientes com doença na fase inicial, quais são os tratamentos? O primeiro é terapia focal. São tratamentos pouco utilizados para pacientes de alto risco, pacientes que não têm condições clínicas de baixa agressividade do tumor. Existe a crioablação e o HIFU, que é uma termoablação, pouco usados no nosso meio. Uma segunda forma de tratamento, que não é bem um tratamento, que seria o segmento vigiado, hoje em alto crescimento. Então, pacientes com tumor de baixa agressividade, idade avançada, podem ser seguidos sem nenhum tratamento. Se eventualmente a doença evoluir, o médico, o urologista ou mesmo o oncologista que estiver acompanhando,
indica um tratamento indicado. Agora, os dois principais tratamentos aplicados na prática médica é a radioterapia, onde o paciente entra numa máquina, ele tem uma marcação no abdômen e essa máquina emite radiação. É um tratamento muito efetivo, tá? E a outra forma de tratamento é o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico consiste na retirada total da próstata e muitas vezes dos gânglios, das ínguas ao redor da próstata, e que pode ser feito também de 3 formas: técnica aberta, técnica videolaparoscópica, cirurgias por vídeo, e hoje em dia o que está muito em alta é a técnica robótica. Hoje já disponível no Brasil, disponível em alguns centros particulares e até mesmo alguns grandes centros de tratamento de câncer do Sistema Único de Saúde. Bom, esses primeiros pacientes são os que não têm sintomas, são os feito diagnóstico no estágio inicial. Os pacientes com estágio avançado da doença inicialmente são tratados com castração ou por medicamento ou por retirada dos testículos. A diminuição da testosterona faz o tumor melhorar nesses pacientes. Se eles não responderem, são encaminhados para quimioterapia para o câncer de próstata. Como prevenir o câncer de próstata? A melhor maneira de prevenção do câncer de próstata é procurando o especialista anualmente, né? No caso, o médico urologista. Hoje temos disponibilidade grande na rede pública de saúde, nos consultórios particulares, de convênio. Esse especialista é o melhor que vai indicar se é necessário fazer os exames de triagem, o screening prostático, o toque, o PSA. Então, a melhor maneira é procurando o especialista anualmente. Algumas coisas estão associadas, pacientes de pele negra têm que se preocupar um pouquinho mais. A melhora da qualidade de vida, a melhora do sedentarismo, a diminuição da obesidade e a melhora na dieta também são fatores que podem ajudar a evitar o câncer. Mas a procura do especialista anualmente, uma consulta simples, rápida, pode fazer com que isso faça toda a diferença no tratamento, no diagnóstico, né, e no tratamento do câncer de próstata.